Bem-vinda ao Date com a Dindim. Nosso objetivo aqui é falar de dinheiro de uma forma diferente, de uma forma aberta, de uma forma leve. Que é a forma que tem que ser, né? É o jeito que eu gosto. Que é o jeito que você gosta, né? Que bom, a gente sabe disso, por isso a gente te chamou pra cá. Dinheiro é um tabu, né? As pessoas não falam disso. Quando falam, elas querem... Elas não, todos nós, né? Todos nós estamos dentro disso. Mas é uma relação difícil que a gente tem, porque, afinal de contas, é um meio de troca, envolve emoção, envolve autoestima, envolve senso de valorização, desvalorização, profissão, amor até, né? Amor. Sem dúvida nenhuma. É relacionamentos. Homem e mulher, então. Dinheiro dentro de casa, né? Dinheiro dentro de casa, família. Por isso que chama Date com o Dindim, que a gente tem que olhar o Dindim como um relacionamento. É pra sempre, Realmente, né? Exatamente. Com dinheiro não tem divórcio, né, Júlia? Imagina Não. você divorciar do dinheiro. O que você vai fazer da vida? Não tem como. Mas olha, prazer receber você. Somos fãs do seu trabalho. Queria que você contasse pra gente um pouco de como é que você chegou até aqui, o que te inspira, o que te move. Você não apenas trabalha na educação financeira, mas você é uma empreendedora, né, Júlia? Normalmente, né, as pessoas me resumem muito ao mercado financeiro. Eu falo sobre investimentos, eu trabalho com isso. Mas, na verdade, eu sou muitas outras coisas também. Eu sou vegana, por exemplo. Eu amo tricotar. Eu amo ouvir música, amo tomar um vinho. Então, são muitas outras coisas também, além do papo sobre dinheiro que rola. Mas ele também me diz muito sobre mim. O meu trabalho, ele diz realmente muito sobre mim. Principalmente pelo fato dele ser relacionado a mulheres. Porque isso é um dos grandes pilares da minha vida. É uma coisa muito importante para mim e norteia. Tem muito a ver com os meus valores também. E as coisas que eu acredito e que eu quero pro meu futuro. E que eu desejo pro mundo também. Por que é importante para você? Porque eu observo no dia a dia o quanto essa relação das mulheres com o dinheiro tem um impacto enorme, não só na vida delas, mas em toda a sociedade. Tem muita coisa que a gente perde pelo fato das mulheres não estarem conquistando estarem sendo impedidas, muitas vezes, de conquistar seu próprio dinheiro, ou terem esse tabu de falar sobre dinheiro. É prejudicial para todo mundo, na verdade, para todas as famílias. Então, eu vejo o quanto mulheres começando a entrar nesse assunto, isso realmente transforma a vida delas como um todo. Não transforma só a relação com o dinheiro ou a faculdade que elas vão pagar para o filho. Transforma os relacionamentos amorosos, transforma a relação com a família, transforma os sonhos delas. Então, é uma coisa que tem um impacto na vida como um todo. Dinheiro não é só sobre números, né, que a gente estava falando aqui. Dinheiro, na verdade, tem a ver com autoestima, com autoconfiança, com segurança. Então, envolve muitos outros fatores e eu me sinto muito satisfeita hoje em dia de conseguir despertar isso em algumas mulheres, porque todas têm capacidade de cuidar do seu dinheiro. Inclusive, muitas delas, é um tabu que elas falem sobre dinheiro, mas tem muitas mulheres que são as responsáveis por cuidar das finanças da casa. Elas não podem correr atrás do dinheiro delas, mas são elas que organizam as finanças da casa. Ninguém sabe mais de inflação do que dona de casa, né? Exatamente, que vai lá no mercado, tem que fazer as contas, tem que ver quanto pode gastar, se vai ter que deixar de comprar tal coisa. Então, por que é um tabu elas terem seu próprio dinheiro, né? Ô, Júlia, quantos anos você tem? Eu tenho 23. 23 anos. Você tá falando de dinheiro, normalmente a gente ainda tem esse preconceito que você disse aí, desse tabu, né? Das mulheres e dinheiro, mulheres falando sobre dinheiro e tudo mais. Teve algum evento na sua vida que aconteceu para que você desenvolvesse esse lado seu de querer lidar com dinheiro? Teve algum, ou dentro de casa, com a sua família, algum evento que te marcou e você, de repente, teve esse mindset mudado aí para começar a falar de dinheiro? Sim. Eu falo que, na verdade, a minha carreira foi um grande entranhado de acasos que foram acontecendo. Não foi nada planejado, porque eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com o mercado financeiro, com investimentos. Na verdade, eu não entendia sobre investimentos, apesar de eu sempre... A minha família brincava que eu era a libanesinha da casa, né? Porque a minha família é libanesa e eu sempre gostava de encontrar algumas formas de juntar meu dinheirinho. Enfim, vendia concha na praia para os meus pais. Por R$1, eu juntava aquilo. Então, sempre fui conhecida por isso, mas eu nunca cheguei a pensar que eu poderia investir. Porque depois que eu descobri que, na verdade, isso acontece com muitas outras mulheres, né? A gente nem pensa na possibilidade, não falam pra gente, então a gente não cogita isso. E aí, o que desencadeou essa vontade, na verdade, foi um papo que eu estava tendo com os colegas da faculdade. Eles eram da Liga do Mercado Financeiro da faculdade, a gente estava conversando sobre investimentos, e eu não entendia nada, como sempre estava deslocada na conversa, e eu reparava isso na faculdade, né? Quando rolava um grupinho de pessoas falando sobre investimentos, eram sempre homens, e as mulheres sempre davam um jeito de meio que sair da situação
situação porque não se sentiam confortáveis e não sabiam sobre o assunto. E a gente não se questionava sobre isso. E aí eu tava nessa conversa com eles e eu falei, nossa, eu tenho interesse de entender sobre investimentos. E eles foram, assim, mega machistas, tipo, meio que debocharam da situação, começaram a me fazer várias perguntas, tipo, então o que é taxa Selic? O que é não sei o quê? Me explica sobre isso. Tipo, debochando mesmo, sabe? Você consegue perceber quando é na má vontade da pessoa. E eu não sabia me defender, porque eu realmente não sabia o que eram essas coisas. Se defender, né? Você teve que se defender. Que coisa. Exatamente. Situação. E aí, o que aconteceu? Você abaixa a cabeça, né? Fica meio acuada, passa pela situação. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, se fazem isso comigo. Inclusive, né? Já passei por muitas situações dessa. Hoje em dia, meu posicionamento é diferente, porque eu consegui me apropriar desse assunto e me sentir confiante. Conta uma situação dessa que você passou recentemente. Nossa, por exemplo, eu tava numa reunião, era uma conversa com um cara que era de uma assessoria, e a gente tava conversando sobre uma parceria, e aí eles fizeram lá Enfim, eles mancaram, né, comigo, e eu tava me posicionando e falando que tinha sido errado o que eles tinham feito, etc. Não vou expor tanto a situação, porque eu não posso, mas assim, falei que tava errado o que eles tinham feito, não sei o quê. E o cara começou a me ensinar sobre investimento, sobre coisas muito básicas, tipo assim, não, porque nesse caso, um fundo, ele é um... E aí eu falei pra ele... eu ensino sobre isso. Eu sei o que é um fundo e, no caso, você me explicou errado ainda. Porque ele tentou me ensinar de forma errada. Daí eu falei, no caso, o que você falou tá errado. É isso. E ensinei pra ele de volta e pronto. Entendeu? Mas eu passo por essas situações de, tipo, a pessoa querer me explicar. Ou então, uma vez eu falava que eu trabalhava ensinando mulheres a investir, que eu tinha um curso sobre isso. E o cara falou assim, nossa, mas você entende sobre investimentos? Aí eu falei, não, eu invento tudo que eu ensino. Invento. Entendeu? Então tem situações desconfortáveis. E aí você leva isso para as investidoras. Conta pra gente um pouquinho. Como começou? Esse projeto veio daí? Veio daí, mas na verdade não foi planejado. Isso me deu gatilho para começar a aprender. Eu comecei a estudar, eu comecei a ver o quanto impactava não só minha vida financeira, porque isso também teve impacto, né? Comecei a me planejar melhor, mas comecei a perceber também que a minha autoconfiança estava mudando, que nessas rodas de conversa eu não me sentia mais tão desconfortável. Ainda passava por situações que eu me sentia, mas que isso mudava. Minha relação com a minha família. Então, meu pai conversava sobre esse assunto com meu irmão, mas eu normalmente não me sentia à vontade na conversa. E aí eu comecei a entrar na conversa também, consegui conversar sobre isso. Então, muda muitos outros aspectos. Eu falei, por que minhas amigas não estão falando sobre isso? E eu comecei a fazer pesquisas entre elas. Tipo, gente, vocês aprendem sobre investimento? Vocês têm interesse? Por que vocês não aprendem? E eu comecei a descobrir que eram motivos muito comuns, assim. Sei lá, quando eu vou tentar aprender, o cara, ele vai tentar ensinar comigo com uma situação já... um posicionamento já de superioridade, ou tenta me intimidar, ou então me chama de burra, por exemplo, se eu não entendi uma coisa que ele explicou. Então, eu comecei a perceber que tinham esses fatores. E aí, eu fui ensinar minhas melhores amigas na brincadeira, me empolguei, enfim, criei uma aulona para elas e tal, queria realmente ajudar elas. E aí, elas amaram, contaram para outras amigas foram pedindo para eu dar. E foi assim que surgiu. Eu reunia grupos de meninas na minha casa, reunia, tipo assim, 15 meninas. Era uma delícia. Eu reunia, tipo, 15 meninas na minha sala, eu fazia um lanchão, tipo, fazia um monte de comida lá. Daí, a gente sentava no começo, sei lá, era na minha sala. Daí, sentava todo mundo no chão, encontrava um lugar. Daí, depois, eu comecei a ter que estruturar melhor, porque começaram a vir mulheres que eu nem conhecia, amigas de amigas de amigas, daí outras conhecidas. Aí, eu, não, preciso achar um outro lugar. Daí, eu encontrei uma sala e um escritório que eu podia usar os domingos. Daí eu reunia elas lá. E aí foi crescendo e era um hobby. Eu não cobrava por isso. E aí agora não é um hobby mais, é um trabalho. Você tem muitas alunas, né, que você estava falando. Quase 2.000 alunas. 2.000 alunas que você acompanha, né? Não é só um curso que você está ali colocando para as pessoas. Você acompanha essas alunas. Muito legal. Acompanha as histórias delas, as operações tudo. dela. Uhum. Não, tudo. Eu sempre fiz questão disso. Eu entrei na internet, na verdade, meio que começou a pandemia, eu vou abrir o Instagram para manter contato com as minhas alunas. Elas foram divulgando, foi crescendo. Na época eu trabalhava numa empresa de moda que não tinha a ver com investimentos. E aí, quando eu vi que estava certo, que tinha uma demanda também por um curso e que eu poderia ganhar dinheiro com isso também, porque, né, tem que ser sustentável, aí eu comecei a focar só nisso e foi aí que voou. E aí, mas desde o comecinho, desde que eu tinha, sei lá, 1.000 seguidoras até hoje, que tem 50 mil lá, eu leio todas as mensagens que me mandam. Todas, assim. Eu vejo cada mensagem. Eu tiro print e eu guardo todas as mensagens. Então, eu tenho mensagem de menina que falou que saiu de relacionamento abusivo porque começou a cuidar do seu dinheiro. Eu tenho mensagem de menina
menina que falou que foi a primeira da casa a aprender a cuidar do dinheiro, que ensinou pra família inteira, pra mãe, pra tio, pra pai, pra tia, entendeu? Então, e é isso que me move. E tem gente que fala, Júlia do céu, mas você gasta um tempão lendo essas mensagens. E eu falo, mas se eu não ler essas mensagens, meu trabalho perde o sentido inteiro, porque é isso. E eu, de vez em vez, ontem mesmo eu tava lendo, eu entro lá na minha pasta de mensagem, releio tudo e falo, tipo, tá, é por isso que eu tô fazendo esse trabalho. É muito mais do que ensinar sobre investimento, sobre a questão técnica do negócio, mas como essas mulheres se transformam em outras pessoas. Exatamente, exatamente. E elas contando, nossa, minha autoconfiança mudou, minha autoestima mudou. Eu tava num rolê com os meus amigos, eles falaram de investimento e eu soube participar da conversa e eu soube conversar com eles também e eles, né, adquiriram um certo respeito por mim por conta disso. Então, é muito bonito ver essa mudança. Muito. É uma mudança de comportamento, na verdade, né? Total. E um pouco eu acho que mexe muito mais com o seu sentimento aqui dentro, com quem você é, do que efetivamente falando só sobre dinheiro mesmo, né? Eu acho que um erro de alguns educadores financeiros é achar que é só sobre números, ou é só sobre teoria. Mas não é. É sobre autoestima, é sobre insegurança, é sobre tudo. E você falou sobre relacionamentos e mulheres que saíram de relações abusivas por conta de agora saber que podem lidar com o seu dinheiro. Conta mais pra gente um pouco. Eu recebo muita mensagem. Eu já recebi mensagem de meninas que queriam fazer uma mulher que, por exemplo, que queria fazer meu curso. E ela falou, eu falei pro meu namorado que eu queria fazer o curso. E ele falou pra mim que ele não queria que eu fizesse. Porque ele não se sentia confortável de eu estar cuidando do meu dinheiro mais do que ele estava. Ou de eu conseguir uma renda maior do que ele tinha. E aí ele tava tentando impedir. E aí eu falei, meu amor, então é hora de trocar o relacionamento e não isso. E é doido isso, né? Porque a gente, assim, pessoas que não estão nessa bolha, digamos assim, né? Acontece com muita gente Muita isso, né? gente. Muita gente. Eu não achava que no mundo que inteiro, sempre acontecendo, e o pessoal ainda tem essa resistência de... Você imagina, é que pra gente que convive, né, entre esse ciclo, parece uma coisa muito bizarra, mas existe muito, né? Abuso de todos os tipos. Abuso psicológico, abuso... Tem até um nome, chama violência patrimonial, né? Sim. Exatamente. Sim. Quando, por exemplo, você tá num casamento e aí o marido te impede de ganhar seu dinheiro, te impede de trabalhar, e aí você não tem sua própria renda. Ou ele te impede de comprar determinadas coisas e é ele que tem o controle do dinheiro, por mais que vocês sejam uma família. Então, tem esses impedimentos, né? E muitas vezes as mulheres abaixam a cabeça pra isso, por quê? Porque tem filho. Ué, vai ser inconsequente? Não tem como. O dinheiro que vai pagar a escola das crianças, a comida. Então, às vezes, se submetem a essas situações para proteger a família. Meus filhos têm que comer, eu não posso sair daqui, vou estar numa relação abusiva com uma pessoa que eu não quero né, isso é uma realidade de muita gente. Agora, isso não começa de um dia para o outro, Não. né, Júlia? Não, começa muito aos pouquinhos. Começa do primeiro date? Começa do primeiro date. Eu acho que, na verdade, começa muito nos detalhes mesmo. Não só no primeiro date, mas no segundo e no terceiro. Você tem que começar a observar pequenas coisinhas logo daí. Porque depois, não adianta você ir relevando essas coisas e depois se casar com a pessoa e aí isso vira um monstro, entendeu? Então, realmente é dos primeiros detalhes, é do primeiro date mesmo que você tem que começar a observar. E talvez falte esse conhecimento de que aquela situação ali ela não é permitida. Sim. Né? E ela vai entrando aos poucos, vai acontecendo aos poucos, quando você se dá conta, né? Tá num lugar onde não está sendo confortável. Então, é desde quem paga a conta, quem divide o quê. Como é que é com você? Quem paga a conta do primeiro date? Gente, eu realmente... Eu não fico confortável que paguem a conta pra mim. Nem no primeiro date? Nem no primeiro date. Eu sei que, tipo, existe essa questão, né, do cavalheirismo, tarará, mas quando se trata de dinheiro, eu tenho uma questão muito forte com isso, que eu acho que ele envolve também um pouco de poder. Então, eu prefiro que o cara, ele seja cavalheiro em outras coisas, tem outras situações, mas quando se trata de dinheiro, talvez tenha um pouco de orgulho da minha parte, eu não sei, mas eu prefiro, quando se trata de dinheiro, eu que pago minhas coisas, eu que faço isso e tarará. Eu realmente não me sinto confortável. Não lembro qual foi a última vez que um cara pagou a conta pra mim, assim, talvez quando eu tinha 15 anos e ainda não tinha essa visão, mas hoje em dia não. Hoje em dia... Mas eu respeito, tem mulheres que, enfim, se sentem confortáveis confortáveis e veem isso realmente como um cavalheirismo. E eu acho que tudo bem. É que assim, eu realmente não me sinto tem uma linha confortável. tênue aí, né? Essa é uma linha tênue entre o machismo, o cavalheirismo, o poder que você falou. E não existe uma fórmula também. Tem muita gente que está bem com o marido sendo a pessoa que vai cuidar de todo o dinheiro. Né? Provedor, que seja. Mas a questão nunca é... O ponto é quando, na minha visão,
que existe uma visão de desequilíbrio. Sim. Por exemplo, o homem acha que ele faz mais porque ele vai lá e ganha o dinheiro, Sim. lá trabalha por dinheiro, sendo que a mulher tá lá cuidando de 2, 3, 4 filhos, que é um baita de um trabalho e é mais importante do que qualquer outra coisa. Bom, cada relação é de um jeito, né? Eu acho que precisa ser conversado. O problema das pessoas, dos relacionamentos também, é que eles não conversam sobre dinheiro, né? É tipo assim, às vezes você nem sabe o quanto seu parceiro ganha. E aí fica essa conversa assim. Então, eu acho que tudo precisa ser conversado e entender, porque cada casal vai ter um acordo. Tem casal que vai querer que, enfim, uma pague parte da casa e outro pague uma parte maior porque recebe mais. Tem gente que vai querer dividir 50-50. Não tem uma regra. É mais o que faz com que você se sinta confortável. Literalmente, o combinado não sai caro. Exatamente. E é engraçado, porque existe ainda um tabu nisso também, né? O homem, às vezes, se sentir menos homem de chegar pra mulher, de repente, e falar, ó, tô endividado, não tá dando pra pagar as contas de casa, não dá pra gente seguir esse caminho. Eu já passei por isso em relacionamento, de tipo, a pessoa ver que eu tava ganhando a minha grana, por exemplo, e que era mais do que ele ganhava. E aí você vê um desconforto, tipo, muito claro, assim, entendeu? Que eu tenho certeza que não existiria, por exemplo, não existe entre amigas. Mas por ser uma situação, tipo, homem e mulher, eu vejo que tem um desconforto, tipo, meu Deus, ela é uma mulher e aí ela tá ganhando mais do que eu, não sei o quê, entendeu? E aí tem que ser conversado também. Se a pessoa não aceitar, é uma coisa que eu prefiro não seguir em frente. Excelente. E você já teve essa situação de ter de terminar com alguém pela... Não, a situação que eu passei foi conversada, deu tudo certo, não foi terminado por conta disso. Mas eu vejo, pra mim é muito claro que se acontecer um conflito por conta disso, eu não vou ter que me diminuir ou diminuir o meu trabalho pra conseguir caber naquela relação. E falando sobre isso, relacionamento, família, dinheiro, como você, Júlia, passou a se relacionar com o dinheiro, né? Na verdade, depois de que tudo isso aconteceu, você vê que houve uma mudança comportamental sua para com a família também, que você citou os exemplos, e sua para com os seus relacionamentos também. Você, através de tudo isso que aconteceu na sua vida, você mudou para com as suas relações também? Completamente. Eu acho que a mulher, ela nasce desde pequenininha, ela já é ensinada que o futuro dela vai ser casar e já fica implícito que nesse casamento é o cara que vai sustentar financeiramente ou é ele que vai ter a grana. Então a gente já cresce vendo isso nos filmes, vendo isso nas séries, escutando isso nas rodas de amiga. E quando eu comecei a ter meu próprio dinheiro, eu falei, nossa, não é assim, não precisa ser assim. Então mudou também a minha confiança dentro de uma relação, porque o dinheiro não tá mais nesse jogo de tipo, nossa, eu vou precisar depender financeiramente dessa pessoa. Esse não é um ponto. Então, tem outros pontos importantes que a gente consegue focar e se sente muito mais confiante. Não é um ponto que você está levando em consideração para ter Exato, a relação, para ter né? a relação, exatamente. Então, isso mudou muito. A minha confiança também de me colocar nas situações. E eu acho que um outro ponto muito essencial é que você se sente confortável para estar naquela relação pelos motivos certos. Então, até numa relação familiar mesmo. Tipo, se não estiver dando certo, se você estiver morando com a sua família, por exemplo, e não tá dando certo, e você tem a sua grana, você pode sair daquela situação e pegar um lugar pra você e ter uma convivência mais leve com eles e, enfim, não precisar ter esse atrito. Se você tá num relacionamento abusivo e você tem o seu próprio dinheiro, você consegue juntar ali sua reserva de emergência, pegar seus paninhos e ir pra outro lugar e sair daquele relacionamento. Então, por mais que eu não tenha tido um relacionamento abusivo, ou enfim, não tenha esse relacionamento ruim com a minha família, me dá uma tranquilidade eu saber que se eu estiver numa situação dessas, eu tenho como pegar minhas coisinhas e ir embora. Então isso já muda tudo da relação, porque você não tem esse medo de ir embora. E como é que a Júlia, como é que você lida com o seu dinheiro? Como é que é a Júlia lidando com o seu dinheiro? Vou falar uma coisa aqui, vou falar duas expressões aqui. Você é pão dura? Você é mão de vaca? Olha como é que é negativo, né? A pessoa que cuida do dinheiro. Como é que você lida com o dinheiro? Eu não sou pão dura, não sou mão de vaca. E é engraçado, porque as pessoas assumem, né? Você fala sobre dinheiro, então você é a pessoa que vai ficar anoiada com isso. Na verdade, eu sou muito equilibrada. Hoje em dia, quando eu comecei a aprender sobre investimentos e tal, eu passei por uma fase meio pão dura. De tipo, nossa, será que eu vou gastar com isso? Eu poderia estar investindo, tarará. E depois que eu fui, né, amadurecendo, eu percebi que não tinha necessidade. E aí eu aprendi um equilíbrio. Então,
eu sei priorizar. Tipo, vale a pena gastar nisso? Porque também é importante, né? A gente não pode sair gastando qualquer coisa. Então, vale a pena gastar nisso? Eu sempre penso 2 vezes e vejo se realmente faz sentido. E se não tem um fator emocional por trás, tipo assim, eu tô descontando minha ansiedade em cima dessa compra e ela não vai melhorar minha ansiedade. Então, eu sempre penso bastante nisso. E se vale a pena, se é uma coisa que vai me fazer bem, um gasto que eu vou ter comigo que vai melhorar minha autoestima, ou, enfim, que vai me deixar feliz, uma viagem gostosa, sair com as amigas pra jantar também num lugar legal, eu não tenho o menor problema em gastar. E é difícil você ter essa habilidade, né, de separar as duas coisas, né? Porque normalmente quando a gente faz alguma coisa ou errada ou certa, digamos assim, com o dinheiro, né? São frustrações, ou quando você tá muito feliz, você vai lá e vai se dar uma recompensa por alguma coisa. E existe uma linha tênue. E aí as pessoas pensam muito assim. Tava até conversando ontem, tava numa roda de pessoas do mercado financeiro aí, investidores que criam conteúdo. E a gente tava falando aquela velha história de gurus financeiros, tá? Sim. Vamos andar de chinelo Não. durante a rua, não podemos comprar uma cerveja ali no bar. Cada um faz o que quiser, na verdade, com dinheiro. O ponto, eu acho que esse ponto aí, né, que é muito pessoal de cada um, o caminho de cada um. O ponto é você descobrir o seu caminho, né? Desculpa, eu tô começando a falar aqui, era pra ela falar, né? Não, mas é bom, não, mas senão eu tô tagarelando aqui. Mas assim, não, o ponto é... Eu ia complementar aqui, realmente esse é um ponto muito importante, é o caminho da pessoa, né? O caminho que a pessoa quer construir. E não tá errado, né? Não tá errado, não tá certo, cada um vai buscar o seu. Eu acho que o lado de lá que é o ponto, né? Acho que, assim, quando a pessoa tá sofrendo porque ela não consegue fazer ali, ela trabalha, ela fica... Eu vejo muito isso, eu quero ouvir um pouco de vocês também. A pessoa está estagnada, ela não consegue sair de uma situação, não consegue ter uma melhoria, né? É que o autoconhecimento, ele entra muito na questão do dinheiro, né? Você entender, tipo... Às vezes, você nem percebe que você tá tendo determinados gastos que são completamente desnecessários pra você, tipo, não por uma questão de regra do, corta o cafezinho e as assinaturas do Netflix, não é isso. Mas, às vezes, você tá tendo gastos que realmente não fazem diferença pra você, e quando você vai olhar esses gastos, você fala, nossa, eu fiz essa compra num dia que eu tava muito ansiosa e eu descarreguei minha ansiedade nisso. Será que não tem uma outra forma de lidar com essa ansiedade? E às vezes isso que vai mudar a sua vida financeira. Só você observar a sua situação e entender o que te levou a tomar determinadas atitudes que no final do dia foram prejudiciais para você. Então, e é um processo. Tem dia que eu tô ansiosa e eu vou lá e entro no site das blusinhas e fico tipo, será que isso aqui vai melhorar a minha vida? Mas aí eu sempre penso, daí eu falo, nossa senhora, eu tenho certeza que se eu comprar isso, vai chegar e aí eu vou continuar ansiosa, eu vou continuar tendo esse problema que tava me dando ansiedade. A blusinha não vai cortar a raiz do problema. Você sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E tem 2 outros dados aqui que eu quero compartilhar que você tocou em ansiedade. 77% das pessoas se sente ansiosa em relação ao dinheiro. E curiosamente, não é a mesma pesquisa, pesquisas diferentes, 76% das pessoas se sente descontrolada em relação ao dinheiro. Olha a palavra, controle. Falta de controle no caso. Eu acho que quando a gente... É aquela situação, né? Quando a gente não olha pro que tá... Quando a gente evita olhar pro que tá acontecendo pra se proteger, acaba virando... tendo o efeito contrário do que a gente acha que vai ter. Então, por exemplo, olhar pra fatura, pro extrato do meu cartão me deixa ansiosa. Então, não vou olhar pra fatura e eu acho que isso não vai me deixar ansiosa. Não, isso vai te deixar 3 vezes mais ansiosa, porque você não sabe o que tá acontecendo com a fatura do seu cartão. Ou Pior com o seu ainda, dinheiro. né? É pior ainda. Então, você acha que você tá se protegendo, só que, na verdade, você tá sentindo esse descontrole justamente porque você não tá olhando. Às vezes é melhor você olhar e você falar, putz, não tá legal isso. Mas só de você tá vendo, você já se sente mais no controle de tipo, ok, eu sei o que está acontecendo e eu posso tomar ações para isso. Se você fecha o olho, você se sente descontrolado mesmo e aí vem essa ansiedade. Qual que é o maior erro que você vê as pessoas cometendo com dinheiro? Acho que é um erro as pessoas dissociarem o dinheiro de todas as áreas da vida delas, entendeu? Porque daí elas acabam não dando a devida importância que devia ter. Não que tudo gira em torno do dinheiro, mas de certa forma, ele tem um impacto muito grande em tudo na nossa vida. Então, se a gente acha que não tem, a gente acaba não olhando e acaba entrando nesse ciclo de se sentir descontrolada e de, enfim, sentir que perdeu o controle dessa parte que é tão importante da nossa vida. O que é o dinheiro pra você? Dinheiro pra você é tempo? Dinheiro pra você é conforto? Pra mim é mais uma questão de liberdade, no sentido de que, olhando pelo lado de ser mulher, tem tantas situações onde a gente não sente que tem liberdade,
ou que a gente se sente tolhida. E eu vejo que em muitas delas, o dinheiro, ele pode ajudar a sair disso, entendeu? Então, essa sensação de prisão em determinadas caixinhas que colocam, de tipo, nossa, eu vou ter que crescer, casar, ter filhos, não vou poder trabalhar muito, eu vou depender do meu marido. E aí, você ter o seu dinheiro, você já sente que você tá saindo um pouquinho dessa caixinha, entendeu? Claro que é muito uma questão psicológica também. Tem mulheres que têm dinheiro e continuam dentro da caixinha e continuam se sentindo presas. Mas eu acho que se você conseguir mudar o seu olhar pro dinheiro, ele pode te ajudar a se sentir mais livre em vários aspectos. Então, para mim, é muito uma questão de liberdade, também de conforto, claro, mas eu acho que a liberdade seria o principal. Fantástico. Essas mulheres todas que estão dentro do seu grupo, né, e em estágios diferentes, porque já são 2 turmas que você tem, né? Como é que tá a diferença da segunda turma para a primeira turma de mulheres? Como é que elas entram antes, né? O zero? Qual que é a primeira etapa, se você pegar e resumir isso, para essa primeira turma, como é que elas passam e agora na segunda já? Eu acho que todas elas entram mais ou menos no mesmo nível. Tipo, com medo, acho que é o principal, se sentindo inseguras. E aí elas todas entram no curso, tipo, ok, achei legal essa proposta, gostei, mas ainda tô com um medinho disso. Medo. Medo. Esse é o sentimento principal. Esse é o sentimento principal. É medo e insegurança. Do tipo, será que eu sou capaz de entender sobre esse assunto? Porque existe também aquele papo, né, de que mulher é de humanas, homem de exatas. E aí elas falam, então investimento provavelmente tem a ver com números, é de exatas, então eu não sou boa nisso. E também todas as outras histórias que a gente acaba ouvindo no decorrer da vida e a falta de referências de mulheres que cuidam do seu próprio dinheiro, que agora tá aumentando. Amém, mas, enfim, existe uma falta de referência também. Então, muitas delas chegam inseguras, tipo, eu não sei se eu vou ser realmente capaz de fazer isso. E aí, é todo um trabalho meu, porque eu não posso só chegar e falar, então, esse aqui é um CDB, tararara. Eu percebi que tem que ter todo um trabalho por trás de, gente, eu também senti isso, eu também preciso estar vulnerável para conseguir fazer com que elas aprendam sobre investimentos. Isso é uma coisa que eu percebo que é muito importante. Eu preciso contar minha história, eu preciso contar como eu me senti insegura em tal situação. Demonstrar a sua vulnerabilidade. Exatamente. A minha vulnerabilidade é essencial para o aprendizado das minhas alunas. Então, eu acho que se eu não mostrasse isso, e se as investidoras fossem um lugar onde eu chego e falo, a ação é isso, o dividendo é tarará, elas não iam estar aprendendo. Elas aprendem, eu percebo que elas se sentem mais conectadas e mais entusiasmadas para aprender quando eu falo, nossa, gente, eu senti a mesma coisa que vocês estavam sentindo, eu passei por uma situação X, e eu me senti muito insegura nessa situação, e a gente não precisa ir tão... A gente não precisa ter a mesma história para se sentir conectada, porque cada mulher realmente tem um contexto e tem mulheres que passam por situações muito mais difíceis do que as situações que eu passei. Mas os sentimentos meio que são em comum. E aí isso acaba gerando essa identificação e essa, tipo, ok, se ela conseguiu vencer isso, se ela se sente segura pra fazer isso agora, eu também posso sentir, entendeu? Então eu sinto que elas terem essa referência de, nossa, ela sentiu o mesmo que eu e agora ela chegou aqui. Isso ajuda elas a se sentirem mais motivadas. E aí depois, quando elas passam pelo curso, eu vejo, tipo, a diferença delas mandando no grupo. O grupo das primeiras alunas, elas, tipo, tô fazendo meu investimento, sei lá, tal investimento rendeu tantos %, Ju. Viram essa notícia que agora a gente entende sobre isso. Então, é legal, eu acompanho os 2 grupos, da primeira turma e da segunda. Eu tenho certeza que daqui a 1 ano, quando eu estiver conversando com essas meninas, elas vão estar falando, tipo, nossa, minha carteira tá indo bem. Ou então, tipo, tirando dúvidas com mais confiança, sabe? Quando que você percebe que a ficha cai? Quando elas conseguem colocar em prática as coisas. Aí a ficha vai caindo. A ficha não cai muito... Antes, elas ainda estão meio, tipo, ok, aprendi sobre isso, mas será que eu realmente consigo? Quando elas vão lá, transferem o dinheiro, começam a investir, daí eu sinto que vira uma chavinha de, tipo, nossa... Eu consegui, tipo, deu certo. E aí, eu percebo que isso muda muito o jogo. Elas já começam a se sentir mais confiantes. E é muito legal ter esse feedback, né? Muito legal, é muito legal. Cada mensagenzinha que eu recebo lá, eu fico, tipo, emocionada. Quando as meninas me mandam, Ju, fiz meu primeiro investimento. Eu fico, tipo, aê, que orgulho! É isso que eu ia te perguntar. O que você sente? Qual é o seu sentimento em poder ajudar tantas mulheres a se transformarem no que elas estão se transformando? Eu sinto realização, tipo assim, aquela sensação de, tipo, nossa, faz sentido o que eu tô fazendo, tô no caminho certo. Isso é uma coisa que me move muito, assim. E eu sinto muito orgulho delas, tipo, parece que são minhas amigas. Quando me mandam mensagem, tipo, Ju, fiz meu primeiro investimento. Eu fico, tipo, gente, você fez seu primeiro investimento, bem-vinda ao mundo das investidoras, não sei o quê, manda mensagem. Então, pra mim, eu sinto
um orgulho. Seria a mesma coisa que minha melhor amiga, quando a minha melhor amiga começou a investir e falou, Ju, tô investindo. Foi o mesmo orgulho que eu senti com ela que eu sinto com as minhas alunas, sabe? Que bacana, gente. Agora é a hora de chorar, então. Momento choro, vocês trouxeram lenço. Júlia, esse negócio do homem controlar o dinheiro, do homem querer pagar conta, do homem querer ganhar mais, ele não admitir uma mulher que ganha a grana dela, tem a vida dela. Bom, esse é um comportamento cada vez mais, felizmente, considerado péssimo, né? Mas ainda tem muita gente que tá tocando a vida assim, né? Tem muito boy lixo por aí, né, Júlia? Conta pra gente aí esse comportamento do boy lixo. Gente, tem muito boy lixo por aí. Eu sinto que tem muitos caras que ainda não sabem como se conhecer. Então, eles aparentam ser muito seguros, né? Tipo, nossa, na relação, aparenta ser super seguro, sai, pega todas, não sei o quê. Mas quando você vai conversar com ele direito, você percebe que é extremamente inseguro. Porque uma pessoa que tenta tolir você, ou que se sente ameaçada por eu estar ganhando mais do que ele, por exemplo, isso é pura insegurança. Não teria um outro motivo pra ele sentir isso. Se uma amiga minha chega e fala que tá ganhando mais do que eu fico... eu não fico me sentindo ameaçada por isso. Eu me sinto feliz por ela, que bom, não sei o quê. Não vai ser uma questão. Então, por que os caras se sentem tão ameaçados em relação a isso? Porque eles se sentem inseguros. Como eu tô bem resolvida comigo, isso não é uma questão. Mas se eles não estão bem resolvidos com eles, começa a ser um problema. Então, eu vejo que é muito dessa dificuldade de se conhecer. Eu vejo que tem muitos caras que não conversam profundamente com os amigos sobre essas coisas. Por exemplo, quando eu tô na minha roda de amigas, a gente conversa sobre dinheiro, a gente conversa sobre os planos. E não é conversar sobre dinheiro, tipo, ai, gente, eu vou comprar um Rolex, hein, não sei o quê. É tipo, nossa, gente, eu senti uma insegurança em relação a isso, isso, aquilo. Como que vocês estão organizando aí as coisas de vocês? Ou então, no futuro, quanto vocês esperam? Então, eu vejo que é uma conversa um pouco mais diferente, porque é mais vulnerável. Acho que os homens têm dificuldade de serem vulneráveis, eles acabam colocando uma casca grossa, e essa casca grossa acaba fazendo com que eles sejam boy lixos. E eu acho que não só disso, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando bem explicitamente. Cara, a hora que a gente tá na nossa roda, a gente fala de sexo, a gente fala de dinheiro, a gente fala de qualquer coisa. E o homem normalmente não faz isso, né? É mais numa situação de se gabar, eu sinto. E é uma insegurança, né? Às vezes a pessoa não é seu amigo, se for amigo de verdade. Por que você não pode falar pra ele? Ou ele vai vibrar por você, ou ele vai invejar você. Qual é o problema, né? Se é amigo de verdade, claro. Eu vejo que, por exemplo, tem muitos caras que têm depressão. E não contam pros amigos. Eu tenho amigos que não contam. Tipo, contam pras amigas mulheres, mas não contam pros amigos homens. Ou quando contam, não tem uma receptividade. Eles não entendem o que é. Então, tipo, existe uma trava de falar sobre sentimentos. Eu acho que o cara é boy lixo, não porque... sei lá, ele já nasceu assim. Foi toda uma socialização que fez com que ele, sei lá, adquirisse certas características que fizessem com que ele não soubesse conviver direito com algumas inseguranças dele. E aí ele acaba descontando isso em outras pessoas, principalmente em mulheres, né? Porque foi ensinado a vida inteira que mulher era o sexo frágil, que mulher não sei o quê. Que nem a gente viu lá no Casamento às Cegas, o cara falando, mulher é o sexo frágil, etc. É isso. Provavelmente ele é mega inseguro e aí ele acaba... precisando colocar alguém pra baixo, uma mulher pra baixo, pra conseguir se sentir superior. Você falou dos casamentos às cegas, eu lembrei agora que eu tava assistindo uma série essa semana. Eu não tô sabendo dessa história, não. Não tô sabendo, não. Tô por fora. É coisa de gente mais velha. Eu sou jovem, não tem problema, por isso, né? Esse casamento às cegas. Me conta aí. E é um assunto muito atual, só que ele vem de lá de trás, culturalmente, que é exatamente o que a gente tá falando aqui. A cultura do homem, assim, né? Mas vem sendo quebrada um pouco, mas ainda tem intrínseco isso na sociedade, né? É que eu vejo que também é um pouco os dois lados. Porque se um cara faz isso, a mulher, ela também tá nessa situação. E como a gente não é ensinada, muitas vezes, a se impor ou a observar esses fatores, e observar essas coisinhas, esses comportamentos e ver que eles estão errados, acaba relevando. Então, eu tenho muitas amigas que estão em relacionamentos e aí elas me contam, tipo, nossa, ele falou isso pra mim. Ou, sei lá, desprezou o meu trabalho, por exemplo. Deu a entender que meu trabalho não era bom o suficiente. Ou então,
sei lá, quer controlar a forma com que eu me visto, a forma com que eu faço as coisas. E aí acaba relevando, porque aprendeu na vida inteira que precisa ter uma relação para ser aprovada na sociedade. Então, se eu for apontar isso para ele, vai terminar comigo e aí eu vou ficar sozinha e aí... entendeu? Julia, olha pra câmera ali, manda um recado pro boy lixo. Pro boy lixo que quer controlar a mina, que o cara que acha que tem grana, que vai poder fazer o que quiser e a mina vai voltar. Boy lixo. Não. Se você é um cara que precisa diminuir as mulheres para se sentir bem, busca uma ajuda, faz uma terapia, começa a olhar para você também, que insegurança é essa que tá aí dentro de você, e veja se é justo você tá colocando essa mulher nessa situação de vulnerabilidade e também prejudicando a autoestima dela, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que saem extremamente... traumatizadas dessas relações, demoram anos depois para conseguir ter um relacionamento saudável de novo, etc. Então, é uma coisa que marca a gente. Então, não é justo você estar colocando uma mulher nessa situação porque você não tá olhando para si e não tá conseguindo lidar com essas inseguranças, né? Então, bora olhar para essas inseguranças, às vezes fazer uma terapia, trazer essa conversa pra roda dos amigos, tipo, gente, sei lá, vocês também sentem essa insegurança aqui que eu tô sentindo? Começa a discutir, não sei se vai ter uma recepção boa, né? Porque não tem esse costume, mas acho que é importante. Você falou sobre se impor, isso é muito importante, né, Julia? Muito. Aprender a se impor. Muito, muito. No começo eu não sabia. No começo eu ficava muito acuada. Se eu passava por uma situação dessa, passava por alguma situação de machismo e o cara me fazia sentir com que eu era menos, às vezes eu me encolhia e aí eu ficava tipo, nossa, será que eu sou menos mesmo? Ou tipo, será que eu não tenho essa capacidade de fazer isso? Por mais que eu sempre tive interesse em feminismo, sempre estudei muito sobre esse assunto, a gente tem essas inseguranças na nossa cabeça. Não é simples assim, tipo, eu sou empoderada e pronto, acabou. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite. E hoje em dia, eu acho que principalmente pelo assunto que eu abordo, por eu ter contato com muitas outras mulheres e escutar a história delas também, porque quando a gente escuta a história de uma da outra, a gente fala, nossa, então eu não era doida da cabeça em relação a isso. Ela também passou por isso. E aí, eu acho que tudo isso fez com que eu me sentisse muito mais confiante pra me colocar nesse lugar. Tipo, eu não preciso da aprovação desse cara aleatório que tá me tratando mal. Eu posso me impor, e impor não é ser grossa, não é, sei lá, falar um palavrão. Se você quiser falar um palavrão, também fale. Mas assim, pra mim é muito mais, tipo, mostrar pra ele que aquilo que ele tá falando não tá me abalando da forma que ele queria que tivesse me abalando, entendeu? Então, seja, sei lá, sendo sarcástica na resposta que eu vou dar, tudo depende da situação. Tem situação que cabe, sei lá, ser sarcástica, tem situação que vale ensinar pra ele aquilo e falar, olha, tá errado o que você falou por isso, isso, isso. E tem situação que vale só você, tipo, entendi, e sair, entendeu? Acho que você vai sentindo também. Mas é importante a gente tomar cuidado pra não entrar nessa situação de, tipo, baixar a cabeça e ficar, tipo, nossa, eu acho que talvez ele tenha razão. Não sei se eu sou capaz mesmo de fazer isso. Diminuir, né? Entendeu? Então, é um processo, realmente. Demorou muito tempo pra eu conseguir ter esse posicionamento. O homem tem dificuldade de admitir a sua própria fragilidade. E é péssimo pra todo mundo, né? Só pra... E eu acho que, muitas vezes, por exemplo, se você tá num relacionamento e você percebe que tem isso no cara, a gente fica tipo, nossa, não sei se eu devo conversar com ele sobre isso, tarará. Mas ele só vai perceber que isso tá errado se a gente fala. Então, hoje em dia, não existe eu ter um relacionamento se não existe diálogo lá. E eu percebo que, muitas vezes, o cara, ele vai ter questões machistas na cabeça dele, mas existe uma diferença entre o cara que não tá disposto a mudar e o cara que tá disposto a escutar. Porque ninguém vai nascer perfeito. Até as mulheres são machistas, né? Até as mulheres têm várias questões, enfim. Mas se a gente tá disposto a discutir sobre isso e conversar, fica muito mais fácil de manter uma relação saudável. O problema é não ter a comunicação. Daí, realmente, não vira um relacionamento saudável. Manda um recado pras mulheres que estão precisando se conectar com esse assunto. Não tenham medo. Não acreditem em todos os contos que a gente foi ensinada durante a nossa vida, né? De que a gente precisa depender de alguém, de que a gente nunca vai ter o nosso próprio dinheiro. Nem sempre as coisas que a gente escuta nossa vida toda são verdadeiras. Acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que várias histórias que foram contadas pra gente não eram realmente verdadeiras. Então, busquem inspirações de outras mulheres. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque se você não tem uma referência, você tem dificuldade de entender onde você pode chegar. Então, ajuda muito você buscar uma referência de uma mulher. Às vezes, você não vai se sentir representada por mim. Às vezes, você vai se sentir representada por uma mulher negra, por exemplo.
encontre mulheres que façam com que você se sinta capaz de fazer coisas que não te ensinaram que você era capaz de fazer. Então, acho que busque essas referências e não tenha medo de sair das caixinhas que colocaram a gente, né, no nosso crescimento em todo. Muito bom, muito bom. E, bom, acho que a gente vai ter que encerrar agora, que o nosso tempo, infelizmente, está curto. Daria pra gente bater muito papo aqui, acho que sobre muitas coisas. Obrigado, primeiramente, por ter topado o convite aí. Obrigada, gente, pelo convite. Adorei o papo. Foi excelente. Exato. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você está fazendo, tão jovem e já tão empreendedora e mudando a vida das pessoas, que eu acho que esse é o ponto principal da educação financeira. Né? E pode ter certeza que está mudando a vida de famílias também, né? Com certeza. E esse impacto ele é duradouro, ele vai ser, né, passado dessas mulheres para as filhas, para os filhos. Então, parabéns e é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. Adorei o convite. Foi super gostoso o papo. E contem comigo aí pro que vocês precisarem. Contaremos. Obrigado.